Isso, Gabriel, a gente volta aí a Riobamba. Jamais havia acontecido na história, né, do Cruzeiro ser eliminado em uma fase de grupos de uma competição aqui no nosso continente. Aconteceu, o Cruzeiro está eliminado matematicamente, tem 2 jogos ainda que serão protocolares contra a equipe do Santa Fé e Palestino, mas é isso aí, o Cruzeiro empatando por aí em Riobamba, Samuca. Pois é, a gente vai falar muito sobre isso, né? A eliminação não foi hoje aqui, foi o que a turma protagonizou em 3 jogos ridículos, né? Principalmente os 2 primeiros, mas é importante a gente dizer, é uma vergonha histórica do Cruzeiro ser eliminado neste grupo horrível. O Cruzeiro conseguiu ser pior ainda, é uma eliminação justa. Pelo que o Cruzeiro conseguiu construir depois disso, não dá para ser terra arrasada, mas dá para a gente criticar muita coisa, inclusive uma turma aí que não sai do lugar, né? Não consegue jogar e o Jardim tá tentando dar um empurrão, véio. E uma turma aí continua sem render, né? Ninguém quer aproveitar, a gente tem um time, pelo menos um time a gente tem, né, Valor? Pelo menos um time a gente tem e jogadores como o caso do Wallace não precisam de fazer parte desse time. Como disse bem o Samuel, vexame histórico do Cruzeiro com essa eliminação. Existe Amanda e Pedro Torres e todos que estão aqui conosco, um time hoje, que é o que o Jardim achou, mas a gente não pode dizer que é injusta uma eliminação histórica, vexatória do Cruzeiro em um time que em 12 pontos disputados somou o seu primeiro ponto hoje, nesta noite, Amanda. Exatamente isso, Valu. Acho que o Cruzeiro tinha-se, tanto por parte dos jogadores como também pelos torcedores, uma grande expectativa pelo que fez o Cruzeiro na temporada passada e pelo que o que construiu o Cruzeiro para essa temporada, pensando nas peças. Tecnicamente falando, as peças que acabaram chegando e que pudesse trazer o Cruzeiro com um novo rumo dentro da Sul-Americana. Sem deixar de falar a questão dos adversários, né? Fazíamos um prognóstico ainda da competição quando teve o sorteio. O momento do Cruzeiro, apesar de dentro do Campeonato Mineiro não ter sido um bom momento, mas entendíamos que uma nova competição poderia, na Sul-Americana, o Cruzeiro dar respostas melhores, né? E aí, quando vem o primeiro jogo, né? O Cruzeiro não consegue um resultado positivo, a gente sempre passava para o próximo confronto tentar resgatar aqueles pontos perdidos. Enquanto isso, os outros adversários do Cruzeiro faziam a sua parte, né? E foi dessa maneira que eles acabaram construindo ali uma posição dentro da tabela, dentro do grupo, que ficava sempre um pouco mais confortável se comparado ao Cruzeiro. Pensando por um lado otimista, Valu, o Cruzeiro não sai derrotado, não quebra essa sequência que vem tendo o Cruzeiro, mas com certeza o torcedor cruzeirense sai insatisfeito pelo resultado, mas principalmente por não ter mais chance de classificação. Embora ter tido, né, um grupo que fosse favorável, o Cruzeiro não consegue o seu primeiro objetivo, que era de se classificar na fase de grupos. O Cruzeiro cai em um grupo acessível, mas que o Cruzeiro tornou dificultoso, né? O Samuel resumiu muito bem. O Cruzeiro não foi eliminado por conta da atuação de hoje, e sim por conta de atuações muito ruins nessa primeira parte, digamos assim, da Copa Sul-Americana, né? Se a gente olhar para esse jogo de hoje como um retorno dentro do grupo. Hoje acho que o Cruzeiro poderia ter produzido mais e alguns jogadores, pelo menos da minha parte, eu esperava que eles olhassem para esse momento, olhassem para a oportunidade que eles tinham hoje como uma forma de mostrar para o Leonardo Jardim de que eles merecem espaço. Mas eu acho que alguns deles mostraram para o Leonardo Jardim que ele tem cada vez mais razão em não contar com eles em partidas onde o Cruzeiro, por exemplo, está ganhando. Às vezes o Cruzeiro está vencendo um jogo, como foi, por exemplo, contra o Bahia, e alguns jogadores eles permanecem no banco de reservas mesmo com 3-0. O Leonardo Jardim ele prefere levar esses jogadores à exaustão, como foi contra o Flamengo, do que às vezes apontar para uma opção
ou outra de banco de reservas. Então, um jogo que deixa alguns recados muito claros para os jogadores do Cruzeiro e principalmente para o treinador do Cruzeiro. Existem peças que dificilmente poderemos contar com elas, é aguardar mesmo de uma forma meio que árdua, que é o Wallace. Oportunidades não faltaram, chances dele se esgotaram. Acho que agora é o momento do Leonardo Jardim tentar pensar em outras soluções dentro do elenco e já preparar um terreno para uma possível saída do Wallace. Acho que é um jogador que veio com muita pompa, veio com muito respeito do torcedor, mas que até hoje não provou nada. Em todas as oportunidades que tem, seja entrando ao longo da partida, seja iniciando, é um jogador inoperante. Defensivamente não ajuda, ofensivamente pouco produz, e aí o Leonardo Jardim precisou de olhar para o banco de reservas para poder, quem sabe, tentar um resultado positivo hoje, mas acho que foi muito pouco a atuação do Cruzeiro no duelo hoje contra o Mushuc Runa, e é uma vergonha histórica sim. A fase no Campeonato Brasileiro é boa, o Cruzeiro fez uma primeira parte de Copa do Brasil muito positiva, mas essa mancha vai ficar. A campanha do Cruzeiro em um grupo muito fraco na Copa Sul-Americana é vexatória. O Cruzeiro somar um ponto na quarta rodada de uma Copa Sul-Americana em um grupo como Mushuc Runa, União de Santa Fé e Palestino é uma vergonha muito grande. Eu acho que o departamento de futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos, Pedro Júnior, Pelaipe, Pedro Lourenço e principalmente os jogadores precisam de olhar para isso e tentar de uma forma ou outra dentro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil trabalhar muito, porque a vergonha que esses jogadores protagonizaram na Copa Sul-Americana é muito grande. Ainda num tom de crítica, que é o que nós estamos fazendo nesse momento, né, de apontar aquilo que poderia ter sido melhor individualmente falando, como coletivamente falando, acho que vale a gente ressaltar também a oportunidade não aproveitada de outros jogadores. Assim como foi citada a questão do Wallace, a gente pode falar daqui também do Rodriguinho, que não fez um bom jogo, o Bolassi, para mim, não fez um bom jogo, o próprio Lautaro, apesar do gol, para mim, deixou em vários momentos a desejar, onde as tomadas de decisões eram decisões ruins, precipitadas ou escolhidas de uma maneira que pudesse ter sido diferente, e ele acabou pecando. Eu acho que um time onde o treinador já apontou quem são os titulares e até então são os suplentes, nesse momento, como o jogo de hoje, esses suplentes até então precisavam ter abraçado um pouco mais a oportunidade, né? Principalmente que a gente falava ali de uma competição onde tinha sim muita pressão, mas passava a confiança do treinador para esses jogadores, né? Mesmo em momento difícil, conturbado dentro da Sul-Americana, você ter a oportunidade é um sinal de confiança também do treinador para o seu futebol. E era também uma oportunidade da mudança de chave, né? Deixar para trás aquele momento ruim, aquele desempenho ruim e abraçar a oportunidade. Então, acho que não foi isso que esses jogadores acabaram fazendo, né, da partida. Eu até achei que na segunda etapa o Cruzeiro teve uma boa reação, até com uma jogada individual do Kaique Kenji, mas o Cruzeiro, apesar de ter feito o gol e ter acelerado também, colocado um pouco mais de intensidade no jogo, logo na sequência o Cruzeiro deixou cair de novo essa intensidade. E nós sabemos, né, que para conseguir ser superior, muitas vezes, mesmo sendo um time tecnicamente já à frente do seu adversário, quando você coloca intensidade no jogo, você muda a rotação e muda também a exigência do outro lado, né? O adversário precisava ter esforços muito maiores do que teve na partida e o Cruzeiro, para mim, acaba bobeando nesse sentido. Mais para frente a gente vai ter oportunidade também de falar os pontos positivos, embora essa não classificação do Cruzeiro, né, não conseguiu se manter vivo, mas de qualquer forma, acho que fica essa impressão ruim deixada por alguns jogadores, sim, na noite de hoje, tanto individualmente falando, quanto coletivamente falando também.